Bom, o meu convidado é um exemplo de superação. Eu, como amigo, posso ser até suspeito, mas eu vou dizer, tudo que eu disser aqui é menos, é o contrário. Garra, amor pela música. O pianista e maestro brasileiro que iniciou seus estudos quando era uma criança, aos 13 anos de idade, ele iniciou a sua carreira aqui no Brasil e aos 18 lá fora. O mundo se curvou para ele. Olha, que eu saiba, como fã, teve prêmio na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá. Os seus concertos em Nova York sempre tiveram lotação esgotada. Entusiasmavam o público, a crítica mundial. Mas eu acho que a vida, de certa forma, foi cruel com ele. E depois de um acidente, ele perdeu os movimentos da mão direita e, com o passar dos anos, ele desenvolveu uma doença estranha chamada contratura de Dupuytren, eu acho que é isso o nome. Bom, mas muita luta foi necessária para que ele não desistisse da sua paixão pela música. Além de muitos anos de tratamento, e eu me lembro disso, e treinamento, ele encontrou uma forma de tocar. E segue semeando o seu talento em projetos maravilhosos aqui no nosso país e fora dele. Uma grande qualidade dele é ser torcedor fanático da Portuguesa. E foi homenageado pela Vai-Vai, pela Escola de Samba Vai-Vai, em 2012, com o enredo A Música Venceu. Lindo! Eu via lá e chorava feito um doido, imagina. E há 7 anos iniciou os seus estudos de regência e apresentou-se com sucesso em Londres, em Paris, em Bruxelas, como regente convidado. Ele é a superação, acima de tudo. E me emociona e eu fico muito honrado em ser amigo dele. Estou recebendo João Carlos Martins. Brother, você demorou tanto para vir aqui. Fica aí. Demorou tanto para vir. Como você está? Tudo bom? Bem, como é que você está? Melhor agora. Carmen, está bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está à frente de um projeto que eu achei lindo, A Música Venceu. E eu queria que você contasse que são 37 núcleos de musicalização espalhados pelo nosso país. Hoje eu estou com cerca de 37 núcleos, com crianças e jovens, num projeto que agora não é mais de 10 anos, é um projeto de 8 anos, de formar 1000 orquestras jovens no Brasil. João? 1000, se Deus quiser. Comecei no primeiro ano com 3, agora já estamos com 37, e todas inspiradas na Baquiana Filarmônica SESI SP. Sim. Que está fazendo a sua temporada, como todos os anos, quase todos os concertos no interior gratuitos, faz a sua temporada na Sala São Paulo, a temporada no Teatro Bradesco, a temporada no CIE, no MASP, e está, antes de tudo, procurando democratizar a música clássica. Então, o meu caso, você fala superação? Não, o meu caso é de obrigação. Eu acho que até os jornalistas já se cansaram dessa palavra superação. O meu caso é de obrigação e de reconhecimento, ou seja, eu sei que eu recebi um dom de Deus. Então, esse dom que eu recebi, qualquer adversidade que eu tenha tido, eu tenho que levar esse dom até o apagar das luzes. E é essa a razão pela qual eu continuo na música, agora na regência, e sempre procurando levar emoção para o público. Tenha certeza que você leva mesmo. É o que eu procuro. Terça-feira agora, dia 1º de junho, vai ter inclusive, né, um concerto na Sala São Paulo? Tem, dia 1º, tem um concerto na Sala São Paulo. Esse concerto vai ser especial, porque todos os concertos nossos na Sala São Paulo, nós encomendamos uma primeira audição mundial de um jovem e competente compositor brasileiro. Já é a 11ª audição mundial que nós estamos fazendo, já dia 1º. Mas o concerto é inspirado sempre num festival de Nova York chamado Mostly Mozart Festival, principalmente Mozart. Então nós vamos ter um dos maiores pianistas do mundo, que eu considero, brasileiro também, junto com o Nelson Freire, com o Arnaldo Cohen, o nosso querido Arthur Moreira Lima. Ah, maravilhoso. Eles representam
o pianismo de Guiomar Novaes e Madalena Tagliaferro. Jean-Louis Stoerman vai tocar o terceiro concerto de Beethoven comigo. O Beltrame vai tocar um concerto de um filho de Bach para flauta. Eu vou reger Johann Sebastian Bach. E no final, toco com as minhas limitações a 2 pianos com Jean-Louis Stoerman um concerto de Bach. Você é insuportável. Eu procuro. Ai, coisa mais linda. Então vai ser no dia 1º de julho, às 21 horas, lá na Sala São Paulo, ali na Praça Júlio Prestes, nem tem número, todo mundo sabe onde é que é. Todo mundo sabe. A Sala São Paulo hoje significa, para a América Latina, um dos templos da música, sem dúvida alguma. E isso foi criado no tempo do Marcos Mendonça. Então a Sala São Paulo renovou o espírito, o amor à música para todos os paulistas e brasileiros. Seguramente. Então eu acho que a nossa temporada na Sala São Paulo é da maior importância. E a Baquiana Filarmônica, a CESP está completando o 10º ano, o nosso 10º aniversário, não é 7 anos. Eu comecei a estudar regência há 10 anos. Já? E realizamos 1.300 concertos, e sempre com concertos especiais também. Por exemplo, no interior, quando nós vamos, os nossos concertos já tem que ser ou em praça pública ou em ginásio, pelo público. Por exemplo, dia 3 de agosto, em Amparo, eu faço um concerto. Eu adoro quando uma empresa ela adota a sustentabilidade ou a paz. Então nós fazemos um concerto ecumênico, onde tem o espiritismo, tem o catolicismo, tem os evangélicos, mas no concerto em si, que nós vamos fazer para a IP, é um concerto só em homenagem à paz. Que lindo. Então, às 9 horas da manhã, começa a passeata pela paz, e às 7 horas da noite tem o concerto maravilhoso em homenagem à paz. Eu quero falar algumas coisas da tua vida. Por exemplo, seu pai, que eu tive o privilégio de conversar muito com ele, que cabeça. Centenário e não morreu de doença, quer dizer, de acidente, impressionante, né? Ele te deu o seu primeiro piano, você ganhou dele. Isso. Como é que você, criança ainda, você entendia Bach? Ou não entendia? Você só gostava? Eu dizia, antigamente, eu acho que a parte mais importante na vida é a palavra humildade. E você passa numa época da vida que de repente você acha que você é importante, até que você depois chega à conclusão que humildade é o que faz uma pessoa crescer. Quando eu comecei, eu achava que piano ou era fácil ou impossível, nunca difícil. Com 6 meses depois de começar a estudar piano, eu ganhei um concurso nacional de piano tocando obras de Johann Sebastian Bach. Depois acabei, mesmo apesar de todos os percalços, gravar a obra completa de Johann Sebastian Bach para teclado. Eu tenho. Eu sei. E aí eu acabei tendo a honra, em 1983, de inaugurar, quando falo maior intérprete de Bach, não existe. Eu sempre brinco. Se falarem, pode falar no top 5, como o Marcelo estão te homenageando. Mas o maior intérprete assim, de Bach que apareceu, e o maior a pianista que eu conheci no século XX, foi um canadense chamado Glenn Gould. Um gênio. Pelo amor de Deus. E o Glenn Gould, quando morreu, o pai dele me convidou para inaugurar o Glenn Gould Memorial. E aí me deu uma carta na qual ele dizia que o filho dele era um grande admirador da minha. Eu tenho essa carta até hoje, nunca mostrei essa carta. Outro dia, mostrei para vários jornalistas a carta do pai falando o que o Gould achava. Só falei com ele uma vez no telefone durante 4 horas. 4 horas, da 1 às 5 da madrugada, e foi antes dele falecer, foi cerca de 6 meses antes dele morrer. Então, eu acho que Bach é aquele compositor que foi a síntese de tudo e a profecia de tudo. Seguramente.
Então, ele teve influência em todos os continentes, no Brasil, através de Villa-Lobos. Villa-Lobos, por exemplo, podia escrever as baquianas brasileiras, jamais as mozartianas brasileiras, porque não daria link, nem beethovenianas brasileiras. Já Bach, não. Inspirou toda a música do Ocidente depois da morte dele. Você me ensinou uma coisa que eu passei para o meu filho, que é músico. Ele foi embora para os Estados Unidos. Eu estou sabendo, estou sabendo. Ele é músico. Talentosíssimo, lamentavelmente não encontra espaço no Brasil. E ele é perdidamente apaixonado por Beethoven. Pra você ter ideia, ele saiu aqui do Brasil, juntou o dinheirinho dele, tomou um avião, foi para o Royal Albert Hall para assistir a nona com a Sinfônica de Londres. Ele foi daqui para lá. Bom, o cara é apaixonado, mas você tem uma máxima, que eu sempre falava para ele, minha paixão é Bach. Eu dizia para ele, olha, João Carlos Martins, que conhece bastante isso, ele me deu uma máxima que eu vou passar para você. Entenda bem, Bach é Pelé, Beethoven é Maradona. É quase igual, mas não é Pelé. É Maradona. Ele ficou bravo, mas enfim. Mas voltando a essa história... Tanto é que Beethoven, a palavra Bach quer dizer riacho, em alemão. Sim. E Beethoven dizia que a palavra Bach deveria significar oceano. Bonito. Beethoven dizia isso. Bonito. Bom, olha, no dia 23 de abril, tem um amigo meu que tem um programa aqui, que é o Fabrício Carpinejar. Certo. Do ano passado, você teve. Dá uma olhadinha, vê se você se lembra disso. Roda aí, criançada. Eu vi esse programa. João Carlos Martins. Olha. Meu ouvido muda com ele. Meu ouvido muda. Eu fico mais atento. Eu fico mais concentrado. Eu escuto meu sangue. Eu escuto o meu coração. A inspiração é um momento. Inspiração é um momento. Eu digo que você, quando improvisa, você, na verdade, improvisa aquilo que você estudou muito. Parece uma improvisação, tem que ter o talento para a improvisação. A espontaneidade exige muito ensaio. Muito ensaio. Eu sempre digo que tudo é feito com a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. A vida fica dizendo, olha, João Carlos Martins, chega de piano, e tu não aceita. Eu nunca vi um homem tão insolente. Por que você não aceita? Não, por que tu não aceita parar de tocar? Porque quando a pessoa nasce é como uma flecha. A flecha vai alcançar aquele destino. Pode ter desvios, você pode ter erros, acertos, mas você corrige o rumo daquela flecha. E a flecha tem que atingir o seu objetivo para que você possa cumprir a sua missão. E o que a vida é? A vida é feita de criatividade. O que é a máquina? É criatividade. A máquina, aliás, ela suga a nossa criatividade. Suga a nossa criatividade. Suga. E sabe o que ela está mandando agora? Ela quer sentir a tua mão. Tu pode mexer a alavanca? Ai. Momento de rilhar os dentes. Marcelo Araújo. O secretário de Cultura. Precisa falar mal dele. Ele, em primeiro lugar, ele fez um trabalho fantástico na Pinacoteca, mas eu vou falar mal, não se preocupa. Começou como secretário da Cultura, a única coisa que eu posso dizer é que eu ainda não vi qual a política cultural que ele deseja para São Paulo. Não deu para perceber. Pode ser que ele esteja numa fase de planejamento, porque ele entrou há poucos meses, mas se você perguntar para mim, Marcelo Araújo já fez a política cultural para o Estado de São Paulo, para aquilo que o Estado de São Paulo precisa, eu digo que ainda não vi. O maestro pergunta, onde você enfiou a política cultural? Eu te ajudei, eu fui bem, né? Pô, é que eu não sei falar mal de ninguém. Como foi ser capturado por essa máquina? Foi bárbaro. De repente, tinha que escolher uma pessoa
mas para falar mal dessa pessoa. Eu falei, mas eu não consigo falar mal dessa pessoa. Ele falou, não, tem que falar alguma coisa que você não gosta. Aí eu consegui achar alguma coisa dessa pessoa que eu podia fazer uma pequena crítica, e eu fiz. Mas as perguntas dele, ele é uma pessoa genial. Mas esse lado inusitado também tem muito a ver com a criação musical. Esse lado inusitado tem muito a ver com a criação musical também, eu acho, não? Não tem dúvida. Então, Se você analisar a música, eu digo que é a régua do mundo. Por quê? Se um governo vai bem, todo mundo fala que funciona como uma orquestra. Se tem uma manifestação na rua, o pessoal do governo fala, isso é orquestração contra a gente. O Brasil jogou bem contra Camarões no segundo tempo, então todo mundo falou que o Brasil jogou por música. jogou por música. É verdade. Essa foi a razão que eu trouxe para você o Aqui livro tá. Bom, que do já meu é o gancho filho. para mostrar. Ó, o outro João Carlos, Meu filho, que é o filho do João João Carlos Sênior, escreveu isso aqui, ó. Deuses da Bola. são 100 anos da história, 100 anos da história da seleção brasileira. Tá mais do que recomendado, inclusive essa época é emblemática para poder mostrar esse livro. Deuses da Bola. Vou começar a ler Até o agora. prefácio. Aqui, o prefácio de uma pessoa desconhecida. João Carlos Martins, aqui, ó. Dá uma fechadinha aqui para você ver. Ó. É bacana isso. Eu prefaciei o livro do meu pai. Agora, o João Que Carlos. bacana. Aí, ó. Prefaciei o do filho. Lindo. Bom, irmão, voltando a essa história. Aos 11 anos, 6 horas diárias de piano. Você me contou isso, quando você tinha 6 anos de idade. Isso. Você falou do Mozart, que eu amo também, gosto, e era a mesma coisa com ele. Bárbara. Era esse o seu lazer? O lazer do pequeno João Carlos? Não, o que acontece é o seguinte, uma criança, o que está acontecendo no mundo de hoje? Eu digo que se você abre uma página de um jornal, você vê que cada 15 dias descobrem uma nova forma de tecnologia para um computador. Verdade. Você vira a página e vê que descobriram um osso de um dinossauro de 30 milhões de anos. 300 anos não é nada. Hoje nós não temos gênios como Bach, como Beethoven, como Mozart. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época da tecnologia. Então hoje, naquela época, uma criança ficava ou num teclado ou escrevendo uma partitura. Hoje uma criança fica 6 horas digitando um joguinho de guerra no computador. Então, Está perfeito. pode ser que daqui 200, 300 anos, a tecnologia e a criatividade se unam novamente. E a gente volta a ter um Johann Sebastian Bach. Que Deus te ouça. Agora, criança como você, prodígio, estava pronta, já nasceu pronto para. Você falou um dom de Deus, seguramente é, mas estava pronto para enfeitiçar o mundo. Como é que a sua família encarava esse seu talento? Porque isso é assustador. Se fosse com um filho meu, eu fiquei assustado com o Léo. Imagina vendo você fazer aquilo. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu me lembro que você começa por influência. Do seu pai, no meu caso. Mas depois, você ganha amor ao instrumento. Hoje, eu estou com 6.700 crianças. Meu Deus. O que eu faço? Eu pergunto para uma criança se ela pode, quanto tempo ela pode dedicar para a música, para o estudo da música. Se ela me responde, eu posso dedicar 1 hora. Eu falo, tá bom para mim. Então, nenhum dia eu vou pedir para você estudar menos de 50 minutos e nenhum dia mais de 1h10. Perfeito. Aí É bonita essa analogia. eu começo a desenvolver nessa criança a palavra disciplina. Porque eu digo que a música é feita, para comer, é a coisa mais difícil, o jeito de eu cortar
Sou o cara mais sem educação do mundo, Imagina. mas eu vou me virando. Quantas vezes a gente almoçou e jantou Eu tenho junto? que... Ora, então o que acontece? Eu digo que a música é feita com a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. Bonito isso. Não, para música sem disciplina não acontece absolutamente nada. Então, é a famosa frase de Thomas Edison, que dizia que música, que o resultado de uma vitória, ou científica, ou nas artes, ou no qualquer coisa que seja, é resultado de 98% de transpiração e 2% de inspiração. Uma coisa que é assustador também, eu acho assustador, você com 20 anos estrear no Carnegie Hall. Aquilo foi uma maluquice. Tocou com as maiores orquestras lá dos Estados Unidos, que são impecáveis. Gravou a obra completa de Bach para piano. Inaugurou, como você falou, o Glenn Gould Memorial. Isso. Em Toronto, lá no Canadá. Como é que será visto lá fora? Porque aqui no Brasil, aquela história, né? O maior intérprete de Bach, o brasileiro que arrasou no Carnegie Hall. Mas e lá? As críticas que eu tive, eu diria que Foram sempre favoráveis. 90% foram sensacionais, 5% foram horríveis. E seu pai se insurgia, eu me lembro. Meu pai ele se insurgia, ficava louco, escrevia no jornal. Mas 90%, principalmente na estreia nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de... Inclusive a Guiomar Novaes estava durante a minha estreia. A Guiomar Novaes assistiu e ela falou, João, o piano no Brasil vai ter continuidade com você, como vai ter com o Nelson, com o Arthur. Naquela época, nós três que mais éramos os jovens. O Arthur também tinha 20 anos, estava fazendo um sucesso em Moscou, e o Nelson na Áustria. Então, foi aquela fase do pianismo no Brasil. Sim. Então, a estreia minha no Carnegie Hall foi patrocinada pela Eleanor Roosevelt. Oh, que é só isso? Coisa Foi ela simples. Que fez a estreia. E eu, numa mesma semana, acabei tocando para o Raul Castro e em seguida para os Kennedys. E saí de Cuba no dia da invasão da Baía dos Porcos. Meu Deus. Sorte sua. Então, foi o último voo da Panam. Foi. Então, aquilo que eu falei no começo, meu caso não é de superação, é um caso de obrigação. Quando você recebe um dom, eu, aos 27 anos, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, e eu cheguei a me afastar da música. Mas foi por causa dessa história da contratura de... Como é que é? Não, foi pelo primeiro acidente que fez a lesão no nervo ulnar. Isso foi lá... Então, lá em Nova York. Na mão direita ainda, não? Na mão direita. No jogo de futebol? Isso. Lá em Nova York? Isso. Então, eu não tinha maturidade, mas quando tudo parecia impossível aos 64 anos, foi aí que eu falei, não, é com a música. E na regência, o que eu procuro? Fazer de cada músico uma tecla do meu piano. Essa analogia é linda, hein? E aí, o que é você reger? É você. O som de uma orquestra é o som do regente. Perfeito. Quando eu vou, por exemplo, nessa sexta-feira, eu vou estar às 9 horas da manhã em Limeira,
quinta em Limeira, sexta às 9 horas da manhã em Indaiatuba, nas escolas do SESI, e eu levo a orquestra. E eu chamo uma criança para tentar. Primeiro eu falo para as crianças o seguinte: eu sou desafinado, precisaria ser você. Eu vou cantar, a orquestra vai tocar o primeiro compasso de uma música escrita há mais de 250 anos. E vocês vão cantar o segundo sem a gente combinar nada. A orquestra toca pam, pá, 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 pá. Toda a criançada. Tá, pá, 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 A marcha turca é uma coisa que está na cabeça da gente. A marcha turca também. Essa é a Eine kleine Netzmusik. Isso. Eine kleine Netzmusik. E aí as crianças cantam. Eu falo, essa é a importância da música clássica. Essa música foi escrita exatamente há mais de 250 anos. Bom, essa tua história inspirou um documentário franco-alemão, que é Paixão Segundo Martins. É Martins Passion, né? Como é que você sente tendo a sua história contada por mais de 1,5 milhão de pessoas e ainda ganhando 4 festivais internacionais? Foi a principal revista europeia é na Alemanha, a Der Spiegel. Der Spiegel, por favor. E a Der Spiegel fez uma matéria de 6 páginas agradecendo o que eu tinha feito por Bach como intérprete. Ai, que coisa linda. Aí, uma diretora alemã se interessou e resolveu fazer o documentário Martins Passion. Eu não aceitei no começo, porque eu falei, eu acabei de encerrar minha carreira como pianista, não vai ter interesse nenhum. Ela veio 3 vezes ao Brasil. Finalmente, eu resolvi aceitei fazer o documentário. O documentário ganhou esses festivais. O canal Arte, na França, Sim. foi patrocinador do documentário. E o documentário ganhou alguns festivais e na Europa foi visto por cerca de 1,5 milhão de pessoas. Que beleza. Então, esse documentário também me inspirou, porque durante o documentário eu dou uma masterclass na Juilliard School em Nova York. E aí eu começo a reger uma menina tocando piano. Não, procure fazer assim. Eu olhei aquilo e depois, quando eu parei de tocar realmente, tive um sonho com o Eleazar, que falou, vai estudar regência. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu tomei a primeira aula. E aí, se você pensar bem, a Baquiana Filarmônica CESP já se apresentou ao vivo para 10 milhões de pessoas. Isso é uma coisa que não tem. Então, 10 milhões de pessoas como 2,2 milhões em concertos, recinto fechado. 3 milhões concertos em ginásio ao ar livre. E 5 milhões como coparticipação em mega eventos. Então ela está cumprindo a missão dela de democratizar a música clássica. Seguramente. João, meu irmão, mais de meia hora, falamos tão pouco. Tenho que encerrar o programa. Que pena. Estou honrado com a sua visita, querido amigo. Muito obrigado por estar comigo hoje. Volte quantas vezes você quiser. Eu estou seu a ficar por aqui na noite de hoje. Obrigado, Alexandre. Foi um arraso que você fez. Depois que acabar, posso continuar com vamos continuar aqui, né? Tá bom. Mas olha, amanhã nós vamos nos encontrar para mais momentos maravilhosos. Num dia como esse, mas maravilhosos na companhia de grandes nomes. Fique agora com Hoje Tem, comandado pela minha amiga, a bonitinha Pamela Domingues. A gente se vê amanhã. Um beijo.